Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a essa série especial intitulada O Dom de Profecia através dos Tempos. Essa é uma série que contém 9 episódios, esse é apenas o primeiro. Eu tenho gravado, aliás, eu tenho pregado em nossas igrejas sobre o tema, mas a ideia é que ele fique disponível aqui para que as pessoas vejam com mais calma, pause, anote os versos, enfim, façam suas anotações. Muitas vezes a gente tem que correr no tema por causa do tempo, resumi-lo, e à medida que eu tenho pregado, eu também tenho dito para a igreja que eu vou deixar disponibilizado a mensagem gravada em vídeo aqui no meu canal no YouTube, para que elas possam assistir depois com mais calma. É um tema muito importante, muito relevante para os nossos dias. E o tema de hoje, né, o primeiro episódio, a primeira mensagem é Deus, o Revelador. Bom, avançando, vamos imaginar o seguinte: nós precisamos ver primeiro os objetivos, os propósitos, né, ao estudarmos esse tema. E o propósito, né, ou os propósitos principais, especialmente no tema de hoje, é esclarecer a importância do dom, né, profético no plano da salvação. Desde os tempos antigos, né, desde os tempos bíblicos até o final, durante o grande conflito entre o bem e o mal. E também, além de esclarecer, a ideia também é que isso nos motive a conhecer ainda mais as mensagens proféticas, crer nelas, mas também obedecer ao que elas dizem, né? De nada adianta conhecer e não obedecer. Então, essa primeira mensagem, esse primeiro estudo, como eu disse, trata de Deus como o revelador. O que é revelar? Revelar é tornar conhecido, né? É desvendar, é descobrir. Deixa eu passar aqui para vocês. Manifestar. A revelação é uma linha de comunicação, né? Pense assim, ó, uma linha, né? Uma linha de comunicação onde Deus está numa ponta e nós, que somos os receptores, estamos em outra. Então é Deus se comunicando conosco. E no decorrer dos séculos, Deus nos tem revelado, né, de muitas maneiras, revelado verdades sobre si mesmo, seu caráter, seu amor, seu interesse em nossa salvação, seus feitos, seus planos para o futuro e muitas outras coisas. Tá certo? Então, essa é a ideia inicial aqui do tema de hoje. Agora, vamos pensar um pouquinho, voltando aí cerca de 6 séculos antes de Cristo. O que aconteceu? Havia o reino de Babilônia, né? Era o grande reino mundial, e o reino de Babilônia era governado por Nabucodonosor, e certa vez Nabucodonosor teve um sonho. Isso está registrado no livro de Daniel. Então, quando ele acordou, ele sentiu uma forte impressão de que aquele sonho ele era um sonho importante, era especial, era diferente, né? Possuía algum significado, alguma importância. Então, seus muitos conselheiros, eles foram chamados. O rei, ele havia se esquecido que ele havia sonhado, né? Então, a missão era dupla, né? Não era apenas revelar o significado do sonho, mas era revelar o próprio sonho, né? Todavia, apesar da forte pressão que o rei Nabucodonosor fez naqueles adivinhos, eles não conseguiram. Deus então escolheu um jovem, isso mesmo, um jovem é, para ser o seu mensageiro. Aí você já vai entendendo um pouquinho sobre o dom de profecia. Então, esse jovem, ele foi o mensageiro profeta de Deus diante do rei. Veja o que diz Daniel capítulo 2, verso 19. Lá diz assim, ó: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Ele foi à sala do trono. No capítulo 2, ainda o capítulo 2, versos 27 e 28, lá diz o seguinte: Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios. Bom, faça a conexão com o título da mensagem, né? Por isso que nós lemos essa passagem. Daniel diz: Olha, eu não tenho capacidade
teus encantadores não têm capacidades, mas há um Deus que ele revela mistérios, há um Deus no céu. Opa, então Deus é quem? Deus é o revelador, justamente o título da mensagem, né? Então, nos minutos seguintes, enquanto Daniel contava ao rei, né, o que ele havia sonhado, automaticamente o rei ia lembrando, né, que era exatamente aquilo. Daniel estava acertando na sua predição. Depois Daniel deu o significado e ao final nós encontramos uma reação do rei. Na realidade, uma declaração do rei, né? Daniel capítulo 2, verso 47, diz assim, né? Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Olha que declaração fantástica. Certamente ele acreditava em vários deuses, né? Era politeísta, havia um panteão de deuses em Babilônia, mas mesmo ali na sua ignorância, ele revela que o Deus do céu era o Deus verdadeiro, era um Deus que estava acima dos outros deuses. E ele continua, né? E é o revelador, né, de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Portanto, como nós estamos falando aqui, Deus é quem? O revelador. E em toda a Bíblia, Deus é apresentado dessa forma. Como alguém que se revela, como alguém que se apresenta, como alguém que fala. E o cristianismo, ele nada mais é do que uma religião revelada por Deus. E sua origem está na onde? No próprio Deus, tá certo? Até aqui tá tudo bem, vamos avançar? Vamos lá então. Agora eu quero ver com vocês aqui algumas características da revelação. Há algumas características. A primeira característica é que a revelação ela é progressiva. O que isso significa? Ao revelar suas verdades à humanidade, em geral, e também aos indivíduos, em particular, sabendo que somos pecadores, que somos fracos, que somos imperfeitos, Deus, o Senhor, ele o faz, né, a sua revelação pouco a pouco, conforme a nossa capacidade de compreensão e também conforme as nossas necessidades. Você pode ver aí na tela um gráfico, né, dessa revelação, como ela é progressiva, né? Nós temos aí inicialmente Abraão, o patriarca Abraão, né, por volta do ano 2000, quando nenhuma linha da, perdão, 2000 anos antes de Cristo, né? Quando nenhuma linha da Bíblia ainda havia sido escrita, mas já havia algum conhecimento sobre Deus, transmitido de forma oral, de pai para filho, através das gerações. Então, naqueles dias, o patriarca Abraão ele recebeu, né, umas poucas revelações do Senhor e assim o conhecimento a respeito de Deus foi aumentando, né? Foi iniciando, foi aumentando, foi crescendo. Mais tarde, cerca de 1450 anos antes de Cristo, nós temos nos dias de Moisés também, né? Deus se revelando. Houve um acréscimo ali de novas revelações de Deus. O mesmo ocorreu no tempo de Davi, cerca de 1000 anos antes de Cristo, foi o tempo do reinado de Davi. Aí nós temos Isaías, 700 anos antes de Cristo, Malaquias, 425 anos de Cristo e assim por diante, né? Nós temos aí no Novo Testamento, nós temos os discípulos, inclusive chegando à atualidade, tá certo? A Bíblia inclusive diz, né, que a revelação ela é como a luz do sol, né, no alvorecer. Quando ele surge no alvorecer, o sol quando nasce, né? Na verdade, o sol não nasce, mas quando surge o sol no alvorecer, lá no horizonte, ele vai brilhando cada vez mais e mais, até chegar ao meio-dia e mostrar toda a sua glória, todo o seu esplendor. Tá bom? Bom, veja, no último encontro que Jesus teve com seus discípulos, que está registrado em São João capítulo 16, ele disse algo muito interessante, pouco tempo ali antes da sua morte. Lá em São João 16, versos 12 e 13, ele fala assim, ó: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus, nós vemos nesse verso aqui que ele não ensinou tudo. Ele
segundo esse texto, segundo suas palavras, no futuro nós ainda receberíamos mais revelações. Veja, então por isso que a revelação ela acontece de forma progressiva. Essa é uma primeira característica da revelação. Uma segunda característica é que a revelação ela é limitada. Isso mesmo. Em que sentido? O entendimento de um determinado assunto, ele depende em primeira instância da nossa inteligência ou esforço, mas de haver ele sido revelado ou não por Deus. A Bíblia diz, né, em Deuteronômio 29, um texto bem conhecido, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Esse texto, ele nos assevera que há coisas reveladas e coisas encobertas, tá certo? Nosso interesse, tempo, esforço, eles devem ser dedicados à compreensão daquilo que foi revelado. Em contrapartida, aquilo que Deus não revelou não deve ser investigado, pois é impossível de ser compreendido. E tal atividade em nada também contribui para o nosso crescimento espiritual. Tem essa questão também. Muito bem. Coloquei até a imagem de um copo, né? Com água. Por que coloquei essa imagem? Porque é impossível a gente colocar todo o oceano dentro de um copo, né? Da mesma forma, o conhecimento de Deus ele é tão vasto, mas tão vasto, que ele não pode, é impossível ser compreendido em sua totalidade pela nossa mente que é pequena, que é incapaz, que é finita. Lá em Isaías 55, versos 8 e 9 é dito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Romanos capítulo 11, verso 33 também diz algo semelhante, né? Paulo fala assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Bom, isso é verdade, mesmo em relação ao que está contido na Bíblia, né? Nunca houve alguém que compreendesse tudo que está registrado nas Escrituras. Isso é impossível, né? Algumas das declarações que ali estão, elas permanecerão como um mistério, né? Enquanto a gente não alcançar a eternidade, enquanto Deus não nos explicar, né? Sua função é apenas nos deixar convictos, né? Isso é até uma, uma prova de que somos pequenos, somos limitados, né? E ignorantes em relação à sabedoria e à grandeza de Deus. Isso é uma coisa normal, né? Não tem como explicar Deus. Se formos de maneira apenas racional, sem fé, a própria Bíblia diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, sem fé é impossível me achegar a Deus. É uma coisa impossível, né? Além de também nos levar à dependência, né? Com humildade, reconhecermos que somos dependentes completamente de Deus. É necessário também, irmãos, termos em mente o fato de, apesar de um assunto ter sido revelado, não significa que é fácil a compreensão dele. Embora haja algumas verdades que até mesmo uma criança ou um analfabeto, ao escutarem pela primeira vez, consegue entender e, e ser por elas abençoados, né, alcançados, há outras que, mesmo que tenham sido reveladas, ela exige um pouco mais de oração, de estudo e de dedicação para serem compreendidas, tá bom? Há um terceiro aspecto, né, da revelação, uma terceira característica de que a revelação ela é suficiente para a nossa salvação. Esse é um aspecto também bastante importante. Então Deus ele não nos revelou tudo, né, e nem todas as coisas, né? Nem mesmo temos tudo que gostaríamos. Certamente você tem dúvidas que você gostaria de esclarecer, né, para satisfazer, quem sabe, uma curiosidade, mas não tem. Mas nós temos, e isso nós temos que compreender, aceitar e se alegrar com isso. Nós temos o suficiente
para tomar a decisão, né, ao lado de Deus. Crer nele, né, a crer em Cristo, aceitá-lo como Salvador e assim ainda herdarmos a vida eterna em Cristo Jesus. Então, depois disso tudo, né, a Bíblia diz que nós teremos a compreensão na sua totalidade, né, quando nós chegarmos no céu. E mesmo assim o conhecimento ele não será esgotado. Bom, o apóstolo João, após encerrar o seu livro, né, sobre a vida de Jesus, lá no capítulo 21, verso 2, ele diz assim, ó: há porém, né, São João capítulo 21, verso 2, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E ele diz mais, se todas elas fossem relatadas uma por uma, João crê que nem todos os livros, né, claro, falando da sua época, caberiam tudo que foi, nem todos os livros do mundo inteiro, né, caberiam se tudo fosse escrito neles, né? Se tudo fosse relatado ali. Então imagina, né? Quanta coisa Jesus fez que não aparece nas escrituras. Lemos ainda em São João 20, versos 30 e 31, que na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, né? Eles, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhamos vida em seu nome. Então, Deus se revela a nós de muitas maneiras. Para aceitarmos algumas revelações, nós precisamos de algo, de um ingrediente indispensável chamado fé. Para outras, diríamos que a fé é até indispensável, né? Ou melhor, dispensável. Basta a razão. Muito bem. Agora, eu quero ver com vocês aqui os modos, né, de revelação. Alguns modos de revelação. O primeiro modo de revelação é a natureza, a própria natureza. Perdão. O próprio apóstolo Paulo, né, ele diz, né, que lá em 1 Romanos capítulo 1, verso 20, em, em, em linhas gerais, ele diz que se não tivéssemos nada, apenas a natureza, já seria o suficiente, já seríamos considerados indesculpáveis por Deus, né, com relação à presença de um Criador, né? Tem uma frase, eu não sei de quem é essa frase, que diz que na natureza estão as digitais do Criador. Então, a natureza, ela nos revela duas coisas sobre Deus. Nos revela sua divindade e também seu poder. Então, veja, só para ler o texto na íntegra, né? Romanos 1, verso 20, lá diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, o texto termina, né? São, por isso, indesculpáveis. Então você percebe ali, né, aquilo que eu acabei de dizer, né? As duas coisas que a natureza revela sobre Deus, né? A sua divindade e o seu poder. Está ali no início, né? O seu poder, né? Como também a sua própria divindade. Então essas duas coisas a própria natureza nos revela. Se a gente olhar para a natureza, realmente ela é admirável, ela é muito mais do que a gente consegue ver, né? Eu digo sem a ajuda de equipamentos, de telescópios, espaçonaves e tudo mais. Por exemplo, os cientistas eles calculam que existam cerca de 100 a 200 bilhões de galáxias, cada uma delas com cerca de 100 bilhões de estrelas, sóis, né, ou sóis e planetas também. Então imagina quão grande é o universo. Se o universo é desse tamanho, então imagina quão grande é Deus que criou tudo isso. E o salmista, inclusive, ele declarou, né, lá no Salmo 19, versos 1 ao 4, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a voz, a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pensa, né? O quanto que é grande o universo. E repito, se o universo
é majestoso, é grandioso, imagina Deus, né? Bom, o próprio filósofo grego, né, Platão, que viveu aí 400 anos antes de Cristo, ele já dizia, né, que para crer em Deus, sabe o que é preciso? Só levantar os olhos para o céu. Platão, nós estamos falando de alguém que não era ateu, mas não era monoteísta, né? Não cria como nós cristãos cremos em apenas um Deus. Ele era politeísta, ele tinha muitos deuses, né? Mas não era judeu, não era cristão. Então ele diz, né, que o simples contemplar das estrelas já bastava para se crer, né? Para se aceitar a existência da divindade como um fato. Sim, Deus se revela através da natureza. Sobre isso, Billy Graham declarou: olha as palavras do grande Billy Graham, né? Em sua linguagem peculiar, a natureza nos fala da existência de Deus, seja no choro de uma criancinha ou no canto de uma cotovia. É a linguagem da ordem, da beleza, da perfeição e da inteligência. A complexidade de detalhes de uma flor é obra das mãos de Deus. Os instintos das aves foram designados por ele. Deus fala ao homem pela regularidade das estações do ano, pelos movimentos do sol, da lua e das estrelas, pelo equilíbrio dos elementos que nos permitem respirar. Né? Essas são as palavras de Billy Graham. Bom, um modo de Deus também se revelar, além da natureza, é pela própria consciência. O que seria a consciência? Consciência é um senso do que é certo e errado, né? Ideias e sentimentos que dizem, né, a uma pessoa quando ela está agindo certo e também adverte acerca do que é errado. Thomas Jefferson, né, que foi presidente americano, ele afirmou que a consciência é uma parte tão real do homem como um braço ou uma perna, e ela é dada a todos os seres humanos, todos, sem exceção. O que acontece é que alguns recebem, né, em graus diferentes, assim como os membros, né? Alguns mais fracos, outros mais fortes, mas todos recebem. Sobre isso, Paulo escreveu, né, em Romanos 2, versos 11 ao 16, você pode acompanhar na sua Bíblia, diz que porque para Deus não há acepção de pessoas, assim, pois todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque os simples, eu gosto desse verso, porque os simples ouvidores da lei não são justos, né? Ou não são justificados diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Não basta ouvir, não basta gostar, tem que aceitar, tem que praticar, né? Mas o texto continua. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Olha aí, ó, consciência. Estes mostram a norma da lei gravada onde? No coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, isso tudo que eu acabei de ler, né, está registrado em Romanos, capítulo 2, versos 11 ao 16. Bom, dá para a gente entender, imaginar, né, pelo verso que no nosso íntimo, né, lá no fundo do nosso coração, o que tem lá? Está firmemente gravada, guardada a verdade de que há um ser superior que criou todas as coisas, né? E que esse ser também dirige o universo, os destinos do mundo, né, do universo, e algo ou uma noção do que é certo e do que é errado, né? Então, existe isso de maneira intrínseca, né, no ser humano dado por Deus. E a incursão do pecado na humanidade por milhares de anos, mesmo nos afetando bastante, não conseguiu apagar, né, completamente essa verdade que Deus gravou em nosso coração. Bom, na própria história humana, nunca houve um povo ou uma sociedade sem religião. É por essa razão que os psicólogos, que os antropólogos, eles afirmam que a crença em um ser supremo
que dirige os destinos do mundo, do universo, do homem, ela é de fato uma crença universal. Daí o fato da religião também ser algo universal. Todos creem em alguma coisa, todos têm um Deus. Contudo, se Deus, né, se Deus que se tivesse revelado a nós, né, somente através da natureza ou da nossa consciência, né, apelando unicamente para a razão, embora soubéssemos que ele existe, né, que ele é poderoso, que ele é real, não ficaríamos sabendo que ele também é justo, santo, que ele é amoroso e que fez um plano mediante o qual o homem pode vencer todo o pecado e ser recriado à sua imagem e à sua semelhança. Para que ficássemos sabendo dessas coisas, ele se revelou a nós também através de maneiras sobrenaturais que podemos receber, né, fazendo uso da nossa fé. E que respondem também às perguntas da vida, de onde eu vim, para onde eu vou, né, porque eu estou aqui. Dentre as principais maneiras sobrenaturais pelas quais Deus se revelou a nós, né? Agora falando sobre maneiras sobrenaturais, nós temos as seguintes: os anjos, né? Falamos ali da natureza, falamos da consciência, mas também há os anjos, os profetas, Jesus. Os anjos, eles foram enviados muitas vezes trazendo a orientação de Deus, né? Em momentos de necessidade. Eles apareceram a Maria, apareceram a José, apareceram a Pedro, né? A Cornélio e muitos outros, né? A Bíblia relata vários momentos em que os anjos apareceram. Então, isso são manifestações sobrenaturais. Também apareceram os profetas, né? Deus disse a um de seus profetas, né? O que está registrado lá em Amós capítulo 3, verso 7. É um texto que eu também sou apaixonado por ele, porque Deus ele se interessa por nós, né? Amós 3:7 diz que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes o quê? Sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então eles foram escolhidos por Deus, eles anunciaram de viva voz, né, a mensagem do céu, mas também escreveram por orientação divina. Então assim, a própria Bíblia ela é o quê? Resultado da atuação de Deus nos profetas. Tá certo? Então aqui nesse ponto 4 aqui, falando sobre os profetas, é também sobre a Bíblia. E a revelação mais importante que nós temos qual é? É Jesus. É Jesus. Isso mesmo. Esse texto, a maioria aqui, todos, né, que eu vou mencionar são textos que eu gosto bastante. Hebreus 1, verso 1 e 2, né? Lá diz que havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, né, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou por quem? Pelo Filho. Então, desde o princípio, a vida de Jesus neste mundo, ela foi uma ação sobrenatural de Deus, né? Isso você pode ver em Lucas capítulo 1, versos 30 ao 35. E uma de suas principais missões, anota aí, uma das principais missões de Jesus, um dos seus principais objetivos é o que? É revelar o Pai. São João capítulo 1, verso 18 diz que ninguém jamais viu a Deus, né? O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. São João 14, verso 8 e 9 diz, né? Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Felipe ele chega para Jesus e fala, Senhor, Jesus, mostra aí, mostra o Pai para nós, né? E isso nos basta. E Jesus ele retruca praticamente Felipe, né? Dizendo assim, mas para aí, Felipe, como assim, né? Há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido, quem vê a mim vê o Pai. Olha que interessante esse verso, né? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Também Lucas capítulo 10, verso 22, ali também relata nas palavras de Jesus o seguinte: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Mas Jesus,
ele não foi apenas um revelador de Deus e sua vontade, ele foi também o nosso Salvador. Então veja, nós poderíamos até, resumidamente, dizer que a vinda de Jesus, né, a sua encarnação aqui na Terra, ela cumpre dois grandes objetivos: revelar o Pai e nos salvar, né? Revelar o Pai, revelar o amor do Pai, revelar o caráter do Pai e também ser o nosso Salvador, trazer a salvação. Bacana, né? Agora, já caminhando para o final, deixa eu contar uma história para vocês. Em 1959, né? Essa é a data. Então nós temos aí um bom tempo, né? 41 mais 23, nós estamos em 2023. São 64 anos, né? É isso, né? 41, se não me falha a memória, acho que eu tô bom de conta, né? 41 mais 23 64 anos. Então essa história tem 64 anos. Os jornais de Sydney, na Austrália, eles publicaram a história de um notável resgate a uma jovem de 16 anos. Um jovem salva-vidas, né, vendo ela se afundar no oceano, saltou na água para salvá-la. Uma violenta onda os levou para mais distante da praia. E segundo o relato, haviam ali tubarões, né, que chegaram a roçar as pernas deles. A jovem, ela chegou a desmaiar de tanto pavor. Imagina o medo, né? Se afogando, vendo um tubarão ali. É claro, né? Ela chegou a desmaiar. E o moço, né, o salva-vidas, ele sustentou ela nos braços por cerca de 3 horas, até conseguir arrastá-la para a praia. Os jornais, né, eles colocaram essa matéria e eles intitularam como sendo um recorde, né, na história de resgate de náufragos naquele país. O jovem salva-vidas, é interessante a gente notar na história que ele não enviou um livro, né, não jogou um livro na água ali como se salvar, como aprender a nadar em 5 minutos. Não, ele agiu. Ele fez um supremo esforço para salvar aquela jovem. Por que eu estou contando essa história? Porque do mesmo modo, né, por maior que seja o valor da Bíblia Sagrada, ela por si só seria incapaz de nos salvar. Foi de nos salvar, né? Foi por isso que o Filho de Deus, né? Foi por isso que Jesus, o nosso salva-vidas, o nosso Salvador, ele não hesitou ao vir a este mundo. Entregou a sua vida por nós para nos salvar. Apocalipse capítulo 1, verso 5 diz que ele nos ama e pelo seu poder nos libertou de nossos pecados. E Efésios capítulo 2, versos 4 e 5, lá está registrado o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando todos nós, né, mortos em nossos delitos, em nossos pecados, o que ele fez? Deu-nos a vida juntamente com Cristo. E ali fala, né? Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Que fantástico, né? Saber que Deus nos ama e nos salva. Bom, concluindo aqui essa mensagem, já temos aí mais de 30 minutos. Mas essa ideia, né? Que a gente faça sem pressa, porque para pegar todos os detalhes, né? Bom, primeiro, nosso Deus, recapitulando aqui tudo que a gente viu aqui, né, nessa mensagem, nosso Deus é um Deus que se revela e suas revelações são progressivas, pouco a pouco, né? Elas vão acontecendo de pouco a pouco, conforme as nossas necessidades e também a nossa capacidade de compreensão. Ele não revela tudo, mas nos oferece o suficiente para sermos salvos. Temos o suficiente na Bíblia para ser salvo. Ele se revela de maneiras naturais e também de maneiras sobrenaturais. Ele usa a natureza, a consciência, os anjos, os profetas e também outros instrumentos que servem ali ao seu propósito. Mas
até hoje, a revelação mais perfeita e mais completa de Deus foi aquela que ele nos proporcionou através da pessoa de Cristo, sua vida, seus ensinos e suas ações. Essa é a revelação especial, a maior revelação que nós temos. Também Deus, ele se revela porque seu objetivo é o que? A nossa comunhão com ele. Exatamente. E também a nossa salvação, né, do poder do mal. A revelação é interessante que ela é uma iniciativa divina. E essa revelação, ela vem satisfazer uma necessidade humana. E por último, né, a revelação, ela não é apenas uma mera informação, como aquela que a gente recebe de um jornal, de um telejornal, enfim. Toda revelação que Deus faz exige uma resposta de fé e uma resposta de obediência por parte do receptor humano, ou seja, uma resposta minha e uma resposta sua. É assim que acontece, né? Assim, vamos aceitar, né, queridos, todas as revelações que Deus tem enviado, né, a nós, inclusive aquelas que nos vêm através dos profetas. E vamos obedecer a tudo o que Deus pede de nós, crendo especialmente em Cristo como nosso Salvador. Tá certo? Bom, essa é a mensagem de hoje. Esse é o primeiro episódio, né? Deus, o Revelador. Eu queria deixar registrado aqui no canal, né, esse vídeo, para justamente você ver com mais calma. É um tema importantíssimo, importantíssimo. Não deixe de assistir os próximos, né, que eu ainda irei gravar. Ainda irei fazer os PowerPoint, os slides, mas quero fazer de uma melhor forma que fique bom, que fique um bom visual para você, que você aprenda, que você anote, que você tire print ali e que você possa captar o máximo possível de todo o aprendizado desse tema tão importante para nós, tá certo? Deus abençoe você, um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, nosso próximo episódio. Um abraço, tchau, tchau.